Nós vamos iniciar aqui o curso de atualidades ou conhecimentos gerais, como se prefere falar em algumas bancas de concurso público. Nós vamos estar preparando você para uma diversidade de concursos públicos que existem nas mais diversas bancas. A gente tem aqui nesse curso, além da preparação para uma prova de conhecimentos gerais e atualidades, um amparo a um conjunto enorme de disciplinas. O que eu estou querendo dizer é que a atualidade vai ajudar você a fazer uma melhor prova de direito administrativo, vai ajudar você a fazer uma boa redação, vai ajudar você a fazer uma boa prova de economia, um conjunto de outras matérias e disciplinas, como direitos humanos, que vão ser, sem dúvida, amparados por um bom curso de atualidades que você faça. Então, nesse curso aqui, nós vamos dividir ele em 5 blocos, 4 blocos consolidados, fechados, e um que é uma atualização que a gente vai fazer quinzenalmente, com todos os temas mais debatidos pela mídia. Então, nosso primeiro bloco, a gente trata mais do viés econômico do mundo contemporâneo, que a gente chama de mundo globalizado. Então, nesse mundo globalizado, a gente vai discutir o que é a globalização, seus principais efeitos, as crises econômicas atuais e todas essas discussões mais entrelaçadamente ligadas à economia. No segundo bloco, nós vamos falar de meio ambiente e sustentabilidade. Uma discussão contemporânea importante, há 5, 6, 7, ou talvez mais anos atrás, isso não caía em concurso público, era pouco debatido, e hoje é uma das questões chaves. Não há uma boa prova de atualidades que não tem questões de sustentabilidade ambiental, ok? No terceiro bloco nós vamos falar do viés político do mundo contemporâneo, vamos falar das relações internacionais, a relação entre os estados e também a situação política de alguns países que são importantes, como os Estados Unidos e outros mais que possam chamar nossa atenção, ok? E por último a gente vai falar do Brasil contemporâneo, tentar entender o Brasil sobre as mais diversas perspectivas, porém sempre com foco no concurso público, sempre com foco naquilo que cai, naquilo que as bancas cobram. E por último, como eu já tinha dito inicialmente, nós vamos falar dos temas mais debatidos pela mídia. Esses temas mais debatidos pela mídia, na verdade, é uma atualização quinzenal, que a gente vai estar sempre atualizando tudo que foi mais discutido e que tem probabilidade, por isso, de cair em provas, ok? Começaremos nosso curso, então, agora, com a discussão de mundo globalizado, que essa discussão em si, ela se divide em 2 grandes fases. Uma é a gente tentar entender os pilares da globalização, aquilo que sustenta o processo que nós chamamos hoje de globalização. O segundo é entender algumas consequências dessa globalização, coisas que estão sendo mais debatidas hoje, como, por exemplo, a ascensão dos países emergentes, como o Brasil, a China, a Índia, a Rússia, a África do Sul, entre outros, e entender também as crises globais, como que está a situação na Europa, por que a crise nos Estados Unidos, lá desde 2008, afetou muito a economia internacional e continua afetando, e o que isso tem a ver com a crise atual na Europa, entre outros aspectos, correto? Então, na primeira parte, então, a gente vai falar de alguns pilares da globalização, não são os únicos, obviamente, mas são aqueles que são mais importantes e que têm sido cobrados muito em prova. Primeiramente, a gente tem que entender o desenvolvimento tecnológico. Não dá para pensar, para falar de um mundo globalizado sem entender que a gente vive uma era tomada pela tecnologia, que a tecnologia faz parte da nossa maneira de ser, agir, pensar, que muda a nossa maneira de pensar, inclusive, a partir dessas transformações que se vêm da esfera material. Além disso, vamos falar da urbanização e de seu efeito mais marcante nos dias atuais, a consolidação de uma sociedade consumista. Falaremos ainda da política econômica atual, dando um enfoque na política econômica neoliberal e a sua crítica, a crítica a essa política neoliberal, muito marcante nos dias atuais, sobretudo a partir da crise nos Estados Unidos, né? E falaremos também da formação de blocos econômicos. Importante situação, entender o Mercosul, a ALCA, a União Europeia, quais suas perspectivas, por que os blocos fazem tanta diferença, o que algum dia já se chegou a pensar que os blocos seriam o fim do Estado-nação, do Estado como a gente conhece. Está longe disso acontecer ainda, mas fato é que esses blocos exercem bastante importância e bastante influência no mundo, ok? Então, com esses 4 pilares, nós vamos ter base para a gente discutir a crise econômica atual, sobretudo a crise na Europa, e ainda falar dessa ascensão dos países emergentes com um grande destaque para a China. Dentro desse contexto que nós vamos inserir essa nossa primeira fase da discussão, que seria a discussão do mundo globalizado. Depois nós vamos discutir os demais, ok? Então, vem junto comigo para a gente aprender um pouquinho dessa discussão, que vai ser base para a gente entender tudo que está sendo mais debatido na mídia, ok?
prova de atualidades, uma das primeiras questões que chamam a atenção do aluno, que muitas das vezes cria certa dificuldade, é que o aluno imagina que uma prova de atualidades cairia só temas bem contemporâneos e atuais. Porém, em todas as provas, ou melhor, em todas as bancas, quando se vê lá o que significa atualidades ou conhecimentos gerais, se diz as principais discussões nas diversas áreas, tais como política, economia, saúde, educação, sociologia, e as suas vinculações históricas. Essas vinculações históricas muitas das vezes derrubam o aluno. Então, em cada um desses temas, desses assuntos que nós vamos discutir aqui, a gente vai sempre procurar alguma vinculação histórica ou as principais características, os principais marcos desse processo até os dias de hoje. Então, como a gente começa a discussão de desenvolvimento tecnológico, a gente tem que procurar aqui dentro do possível falar de alguns marcos dessa transformação tecnológica. A gente vai começar lá atrás com a primeira Revolução Industrial, depois vamos falar da segunda Revolução Industrial para chegar na Revolução Tecnológica dos nossos dias. Não que a gente vá contar a história da Revolução Industrial, porque isso não nos interessa. A gente vai pegar algumas características delas que são importantes para entender o mundo contemporâneo. Isso sim a gente precisa fazer como marco desse processo histórico. Então, para a gente pensar em vinculações históricas de desenvolvimento tecnológico, a gente começa com a discussão da primeira Revolução Industrial, também chamada de Revolução Industrial Inglesa. O que essa Revolução Industrial na Inglaterra muda no nosso mundo? Primeiro que com o desenvolvimento dela vai começar a surgir um novo sistema de produção, que seria um sistema capitalista. E esse sistema capitalista, que é a marca dos nossos dias, ele é importante em todos os aspectos, porque a gente vive numa sociedade cuja a essência é a busca do lucro, cuja a propriedade privada é assumida como um direito consensual. Quase todas essas características elas não existiriam sem o sistema capitalista. Definir capitalismo é difícil, mas algumas coisas a gente sabe. Por exemplo, a gente acabou de dizer que no capitalismo existe aquela busca pelo lucro. A busca pelo lucro seria, obviamente, uma das marcas do capitalismo. Outra marca do capitalismo é que as pessoas que, no sistema capitalista, ela não produz aquilo que ela necessita para sobreviver. Normalmente ela exerce um trabalho ou ela é dona de algum empreendimento, ela tem o seu lucro com o seu empreendimento ou recebe um salário e com esse salário ela vai no mercado e compra o que necessita. Essa pessoa se torna uma consumidora, ok? Então, a marca do sistema capitalista também é uma sociedade de consumo consolidada. Isso é importante se entender. Só para pegar essas duas características do capitalismo, para a gente entender que essa primeira revolução, então, tem muita importância, haja vista que ela é a base ou pontapé para a criação do capitalismo. Outro ponto dessa revolução industrial é que o desenvolvimento tecnológico que ela traz faz com que a produção cada vez mais seja feita em larga escala. A produção em larga escala vai fazendo com que os produtos, em média, sejam barateados, fazendo com que mais pessoas possam vir a ter acesso a esses produtos. É a sensação que cada um de nós tem, você aí agora, eu, de que nós somos mais ricos do que eram os nossos pais quando eles tinham a idade que nós temos agora. E a tendência é que seus filhos tenham acesso a mais produtos do que você, também gerando essa sensação de enriquecimento generalizado da sociedade. O que a gente não quer dizer com isso que o capitalismo ele elimina as diferenças, muito pelo contrário, ele até as acentua. Porém, a sensação de que nós ficamos mais ricos do que os nossos pais é quase que generalizada devido exatamente a esse desenvolvimento tecnológico. Um terceiro fator da primeira Revolução Industrial que é importante dizer é a urbanização. A gente vai falar um pouquinho melhor dela como um segundo pilar da globalização, então não vou me aprofundar. Mas só para a gente pegar um dado bastante interessante, antes do Brasil se inserir numa era industrial propriamente dita, na década de 20, aproximadamente 20% da população brasileira somente vivia em cidades. Quando a gente pega o censo isso no censo de 1920, quando a gente pega o censo de 2010, 84% dos brasileiros vivem em cidades. Ou seja, da década de 30 para cá, quando começa a se aprofundar o processo de industrialização no Brasil, a urbanização acontece em larga escala. Obviamente, quem vive na cidade
pensa de forma diferente, age de forma diferente de quem vive no campo, e essa urbanização é peça imprescindível para o entendimento das sociedades. Sobretudo porque é para solucionar os problemas urbanos que um conjunto de inovações surgem, sobretudo na área da saúde pública, e que melhora constantemente a vida dos habitantes das cidades. Ok? Um outro pilar importante aqui, né, é a utilização do carvão mineral como principal fonte de energia. Por que o carvão mineral faz diferença? Porque é o primeiro combustível fóssil a ser utilizado em larga escala. Mais à frente, com a segunda revolução industrial, entra na era do petróleo. E carvão mineral e petróleo, e depois também o gás natural, vão ser os combustíveis fósseis por excelência utilizados para a produção de energia, para manter essas máquinas da revolução funcionando, para manter as nossas residências acesas, literalmente, e que vão demandar uma poluição bastante grande por causa da queima desses combustíveis fósseis. Essa é uma discussão até ambiental, que a gente vai discutir melhor no segundo bloco, quando a gente falar de sustentabilidade. Mas fique claro, desde o primeiro momento, que essa revolução industrial, ela marca essas transformações, e a introdução desse combustível fóssil já é um grande marco. Bom, essa primeira revolução industrial que falamos, ela se dá a partir de meados do século XVIII, ou seja, lá para a década de 1750, 1770, a Inglaterra já está num processo claramente revolucionário. A segunda revolução industrial que nós vamos iniciar a falar agora acontece no final do século XIX, a partir de 1870, 1880, nos Estados Unidos e também na Europa Ocidental, e depois se expande para o Canadá, um pouquinho mais depois para o Japão, e esse é o grande marco dessa segunda revolução industrial, ou seja, Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental e Japão, que fazem essa revolução mais ou menos próximo um do outro, são os países mais desenvolvidos hoje. Os países chamados países desenvolvidos são aqueles que iniciaram esse processo de transformação tecnológica bem antes. Aqueles que não fizeram nessa época ficaram atrasados e começaram a ser chamados de países subdesenvolvidos, com um termo mais comum utilizado pelo menos pós-Segunda Guerra Mundial. Então, a primeira grande marca dessa segunda revolução industrial que nós iniciamos agora é que alguns países fazem essas revoluções primeiramente, e esses são os países desenvolvidos hoje, e alguns ficam para trás. Esses são os países que hoje preferimos chamar países em desenvolvimento, ok? Ora, essa revolução, ela amplia quase todos aqueles efeitos que nós já havíamos falado na primeira revolução. Ou seja, desenvolvimento tecnológico, que já havia ocorrido lá, vai ocorrer aqui em larga escala. Urbanização, que já ocorria lá, aqui em larga escala. O capitalismo, que se iniciava com a primeira revolução industrial, agora vai se consolidar nas nações mais desenvolvidas. Vai ser a marca, inclusive, das nações mais desenvolvidas em relação às nações mais atrasadas, ok? Então, essa revolução, ela consolida muito do que se foi feito na primeira. Do ponto de vista tecnológico, se a gente pode destacar a criação da máquina de tiar a vapor na primeira revolução, aqui foi a criação do motor a combustão interna, que propiciou a criação de uma máquina chamada automóvel. Automóvel se tornou, então, a máquina que mudou o mundo. Mudou o mundo por diversos fatores. Por exemplo, se a gente for pensar em urbanização, não seria possível uma urbanização em larga escala, da maneira que vemos hoje, né? Desde 2009, mais de 50% dos seres humanos vivem em cidades. Países como o Brasil, mesmo que tenham se industrializado muito depois, só a partir da década de 1930, né, ou pelo menos a partir dali em larga escala, tem mais de 80% da sua população vivendo em áreas urbanas. Então, esse processo de urbanização se acentua muito com o automóvel. O automóvel, ele muda essa relação. Tenta imaginar uma grande cidade nos moldes da primeira revolução, com trens ligando cada ponto da cidade. O transporte em massa sobre trilhos. Seria impossível. O transporte em massa dependia do automóvel, e o automóvel vai fazer essa grande diferença. Mas ainda não é por isso que o automóvel é a máquina que mudou o mundo. O automóvel, ele é a máquina que mudou o mundo porque ele reinventou ou inventou um novo sistema de produção que nos Estados Unidos inicialmente chamou-se de Fordismo, por causa do Henry Ford. E essa produção em série, essa linha de montagem que se iniciou o Fordismo, que já ficou para trás há muito tempo, foi substituído por novos modelos, mas ele iniciou uma nova era.
uma era das chamadas fábricas montadoras. E se começou com o automóvel, hoje existe fábrica montadora para tudo, né? Desde automóveis a aparelhos celulares. Mas essas fábricas montadoras, elas são o segredo do grande desenvolvimento. Possa partir do pressuposto que faz a China no mundo contemporâneo, atraindo as fábricas montadoras do mundo inteiro para produzir na China e dali exportar para o resto do mundo. Então, as fábricas montadoras se tornariam um grande segredo desse desenvolvimento tecnológico e elas se iniciam na segunda revolução, ok? Então, o automóvel é a marca disso. Além disso, a incorporação de novas fontes de energia e o petróleo vai substituir o carvão mineral aos poucos como a principal fonte de energia. E o principal tipo de energia utilizado é a eletricidade. A eletricidade tem uma importância tão grande na nossa vida hoje, se a gente for pensar, que a gente não consegue imaginar o que fazer quando falta energia elétrica. Sem energia elétrica, o que a gente faz? Fica até difícil de imaginar. Tudo praticamente depende de energia elétrica. Tenta imaginar a sua casa aí agora, né? Imagina que estaria só você em casa, mais ninguém. Quanto de energia elétrica você está gastando aí agora? Agora tenta imaginar a casa do seu avô, quando tinha a idade que você tem, super povoada, com 10, 15 pessoas. Ainda assim, ele estaria gastando menos energia do que você está gastando agora na sua casa, mesmo sem você mexer em nada. É freezer, geladeira, televisão, um monte de coisa plugado na tomada e gastando energia. Ou seja, ficamos dependentes desse tipo de energia e a principal fonte geradora dessa energia no mundo é o petróleo. Além de manter o sistema de transporte, mantém a principal tipo de energia utilizado. Petróleo, então, esse combustível fóssil, a gente já estava falando dele quando falou na primeira Revolução Industrial, para explicar a entrada desses combustíveis fósseis. Se a gente vai discutir aquecimento global e emissão de gás carbônico, a gente tem que pensar no petróleo como o principal vilão. Se a gente pensar em desenvolvimento tecnológico, graças à movimentação das máquinas a um custo barato, porque a energia do petróleo é a mais barata, a gente tem que pensar no petróleo como um grande herói. E o petróleo tem esse dilema, é uma energia fóssil, ou seja, vai acabar, e é a principal fonte de energia do mundo. Os combustíveis fósseis, em linhas gerais, alimentam 81% de toda a energia do planeta hoje. Então, e a gente sabe que ele é findável. Então, essa segunda revolução industrial traz para a gente algumas das características importantíssimas para entender o mundo contemporâneo, ok? Além disso, nós teríamos um grande novo passo para o nosso mundo contemporâneo, uma transformação tecnológica que começa no Vale do Silício, nos Estados Unidos, que alguns chamam de terceira revolução industrial e que nós vamos chamar aqui simplesmente de revolução tecnológica. É dessa revolução, basicamente, que a gente queria falar para a gente pensar em desenvolvimento tecnológico nos nossos dias. Então, agora, a partir da década de 70, pelo menos, uma imensa transformação começa a ocorrer na indústria, começa a ocorrer no mercado de uma maneira geral. É uma revolução que começa no Vale do Silício, nos Estados Unidos, quando transforma o silício no semicondutor moderno. Sai a época das válvulas e entra a época dos chips, a época das clocks de computador, das placas-mãe. Então, o silício, como um experimento importante na transmissão de informações, no armazenamento de dados, permite que, obviamente, ocorra uma imensa transformação tecnológica nos nossos dias. Essa revolução, por isso também, alguns chamam de revolução da microeletrônica. Só que, por mais que ela tenha se iniciado lá em meados da década de 70, a gente ainda vê agora, nesse instante, diferentemente das revoluções anteriores, que no período de 20, 30 anos elas cessaram a grande quantidade de inovações, elas começaram a ser quase que uma repetição do muito que já tinha sido feito. A revolução tecnológica dos nossos dias, ela iniciou lá na década de 70, mas ela continua viva e firme e forte até hoje. Então, a partir da década de 70 para cá, temos essa imensa transformação, que traz com a gente uma incorporação enorme de novas fontes de energia, energia solar, eólica e tudo mais. Essas fontes não necessariamente se iniciaram com a revolução tecnológica, mas ganharam um novo patamar a partir dessa transformação. A gente tem também a introdução de inúmeras inovações no cotidiano. Isso acontecia nas revoluções anteriores também, mas agora em maior escala. E o que é mais diferente aqui, acontece de forma muito rápida
uma pesquisa está na ponta da tecnologia, na ponta dos no sistema, na ponta exatamente onde os pesquisadores estão fazendo essa pesquisa, e 3, 4, às vezes 5, 6 anos, essa pesquisa já está consolidada no mercado para que cada um de nós possamos adquirir numa loja qualquer. Então, é muito rápido a transformação entre a ponta, lá no P&D, até a chegada para o consumidor, ok? Ampliação de todos os feitos das revoluções anteriores, só que de forma muito mais dinâmica. E aqui a gente vai falar de algumas indústrias importantes dessa revolução tecnológica para a gente marcar a nossa discussão. Nessa nova era das transformações tecnológicas, né, a gente vai falar aqui agora de algumas das indústrias que são as mais importantes nessa nossa nova fase. Bom, primeira indústria, a gente já falou um pouco dela, a indústria da microeletrônica, né? A transformação que o silício faz parte de um pressuposto de quanto menor o espaço pelo qual percorre um elétron, mais rápido ele vai percorrer, transformando e ampliando a velocidade, né, e ampliando a capacidade desses aparelhos. Então, se você imaginar um celular de 10 anos atrás, né, um celular da Telerge celular ou de uma outra empresa, era um celular gigante, alguns chamam o apelido de tijolão. Você pega um celular contemporâneo, além de ele ter reduzido o espaço cada vez mais fininho, ele amplia a capacidade. Hoje o celular ele não é usado somente para falar, ele tem uma diversidade enorme de tecnologias incorporadas nele, né? Hoje já é possível você mexer num aparelho na sua casa, estando você no seu trabalho, simplesmente via celular, ok? Então é uma mudança completamente grande e é mais ou menos isso que a microeletrônica introduz, uma transformação intensa. A partir dela, por exemplo, a informática, que não é uma indústria nova, mas que a partir da revolução tecnológica se transforma sensivelmente, vai cada vez mais tomando espaço no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. A informática ela produz tudo cada vez mais veloz. Então essa é o grande ganho, sem dúvida alguma, da informática. É a velocidade com que se processam as informações. Informações que num passado não tão distante demoraria 3, 4 dias para se acessar, um computador faz isso em alguns segundos ou minutos. Então, ele tenta imaginar você comprando um bem num dia de Natal, por exemplo, ou uma véspera ou próximo disso, num shopping. Quantas pessoas estão ao mesmo tempo passando um cartão numa máquina com você? Diversas pessoas. Mas ao mesmo tempo o computador diz quem tem e quem não tem crédito. Isso é feito online. Tenta imaginar uma pessoa fazendo um crediário na véspera de Natal sem um computador ou sem um sistema integrado de redes e computadores. Isso seria praticamente inviável da maneira que a gente conhece hoje. Essa transformação, esse dinamismo que a informática traz. Só que ela não fica restrito, obviamente, a um aparelho. A gente não quer falar dos aparelhos, mas as transformações que ele produz na nossa vida. A gente também é assim. A gente também quer tudo muito rápido, quer tudo muito dinâmico, tudo muito veloz, ok? A gente quer estar sempre mais rápido e com mais pressa. Ninguém consegue ficar preso a uma fila ou andar devagar no trânsito. Ou seja, a transformação e essa velocidade ganhou formas sociais. A gente quer tudo isso muito veloz cada vez mais, ok? Uma outra indústria importante para a gente aqui, junto com a informática, é a robótica. Explico-me por quê. A informática e a robótica juntos, elas são as maiores ladras de emprego, digamos assim. A ideia de que você coloca uma máquina e manda 10 trabalhadores embora. Tanto a robótica quanto a informática melhoram a qualidade de vida, isso é indiscutível. Um carro hoje é feito basicamente por braços mecânicos e são muito melhores do que os carros das gerações anteriores. Mas esses braços mecânicos são comandados por pessoas, sim, mas que apertam botões. Uma pessoa faz o trabalho de 10, 15, 20 no passado razoavelmente próximo. O grande sindicato no ABC Paulista, o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Automobilística, que inclusive produziu um presidente no Brasil, o presidente Lula, ele era muito forte porque dependia de muitos trabalhadores. Hoje eles são tão mais frágeis por dependerem cada vez menos de trabalhadores. As máquinas ocupam o espaço dos seres humanos. Isso acontece na robótica quanto acontece na informática. Por outro lado, como eu já disse, esses produtos são de muito maior qualidade, ok? Além disso, nós temos as telecomunicações como parte importante do nosso mundo. Dizemos que a nossa sociedade é a sociedade da informação. A sociedade da informação a que nós vivemos, ela é fruto
dessa indústria das telecomunicações, que teve um grande salto de qualidade no pós-Segunda Guerra Mundial, no meio da Guerra Fria, com a instalação de satélites pelas potências da época, e depois da Revolução Tecnológica, com os cabos, fibra ótica e outras coisas mais, permitindo que a gente tivesse informações de qualquer canto do mundo, quase que em tempo real. Então, a gente tem muito mais acesso à informação do que as gerações anteriores a nós. Isso não quer dizer que a gente é melhor ou pior, só quer dizer que a gente sabe mais e com maior qualidade. Agora, a maneira como se utiliza essa informação continua sendo a grande questão, ok? Então, o acesso à informação é um marco do nosso tempo e devemos muito à indústria das telecomunicações, junto, obviamente, também com a indústria da informática. A indústria da química fina, importante, sobretudo a parte da indústria farmacêutica, ajuda muito a gente a entender o mundo. Só pegar um dado para a gente entender. A gente vai no Brasil na década de 1980, início dos anos 80, a expectativa de vida do brasileiro ao nascer era de 60 anos. Quando a gente chega agora em 2010, a expectativa de vida do brasileiro ao nascer, num dado do consolidado, censo 2010, é 73 anos, 73,4. Ou seja, em pouco mais de 30 anos, a média da expectativa de vida no Brasil cresceu quase 15 anos. E isso tem tudo a ver com a indústria farmacêutica, tem a ver com a melhora da qualidade da saúde pública de uma maneira geral. Mas a indústria farmacêutica ela tem um peso muito grande. Doenças que outrora eram consideradas doenças terminais, como por exemplo a lepra, que hoje mudamos o nome para hanseníase, exatamente pelo preconceito que se criou em cima dessa doença. Era uma doença, em tempos antigos, terminais. E que causava isolamento das pessoas. Hoje, ela é cuidada num posto de saúde de forma razoavelmente tranquila. Se for detectado no início, nem sequela fica. É uma doença razoavelmente fácil de se curar. E, comparando com o passado, era um desastre. Então, é só para a gente ver o quanto que ela mexe nessa expectativa de vida. Mas aqui dá para a gente também tirar um outro dado, que eu acho que é muito interessante sempre a gente pensar. A tecnologia em si é avanço, ela não é bem nem mal. Bem ou mal, muitas das vezes, a maneira que a gente utiliza ela. A gente poderia pensar aqui na melhora da saúde pública, da indústria farmacêutica, que poderia dizer que ela só tem bem. Também, algumas pessoas podem olhar com outro olhar. Por exemplo, quanto mais aumenta a expectativa de vida, mais aumenta a idade para se aposentar, por exemplo. Então, um país que as pessoas, na década de 40, por exemplo, como o Brasil, que a expectativa de vida era 47, 49 anos, a regra geral para aposentadoria era trabalhar 30 anos e se aposentar. Num país em que, em média, as pessoas vivem mais de 70 anos, essa regra já não nos serve. Hoje, a regra geral é 35 anos de contribuição e 65 anos de idade para o homem e 30 e 60 para as mulheres. Ou seja, tem que se mudar as regras de aposentadorias, porque a expectativa de vida cresceu. E em si, o aumento da expectativa de vida é óbvio que é um bem, mas ainda assim há um conjunto de outras coisas interrelacionadas aqui que tem que ser levado em consideração. Ok? A última indústria que nós vamos falar é a indústria genética, e vamos encerrar essa discussão com essa indústria, porque ela é uma das indústrias que mais mexe, digamos assim, com as certezas produzidas pela nossa cultura, né? Então, quando a gente fala de alimentos transgênicos, a mudança genética dessa estrutura dos alimentos, quando a gente fala de clonagem, é um outro dado bastante interessante, né? O que gera a vida, afinal. Quando a gente fala de células-tronco, mais ainda, células-tronco, então, gera um debate enorme do ponto de vista científico, do ponto de vista jurídico. Recentemente no Brasil, não tão recente assim, a gente teve a aprovação da lei de biossegurança, e ela foi questionada no Supremo porque ela teria sido o procurador considerou ela inconstitucional por permitir a pesquisa com células-tronco, ok? E obviamente, essa discussão por causa dos setores mais conservadores da sociedade, que não se queria permitir a pesquisa com células-tronco, e o Supremo entendeu que a lei era constitucional porque o Brasil é um Estado laico, e sendo um Estado laico não deveria, obviamente, partir de pressupostos religiosos para a interpretação da lei. Ou seja, de forma que essa discussão tecnológica que a gente está fazendo bem de forma superficial aqui, ela não fica restrita à tecnologia, mas ela mexe com a nossa vida, com nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir a cada momento e a cada instante. E é com isso que a gente fecha esse nosso bloco, entendendo que a gente vive num mundo tomado pela tecnologia, que a tecnologia é uma grande parte dessa transformação a qual vivemos. Ela faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. A gente age, pensa diferente
do que as pessoas do passado, sobretudo pelas transformações que a tecnologia nos colocou, ok? Então, agora a gente vai entender como é que isso aqui, tudo que a gente falou, cai em prova, e depois a gente segue com a nossa discussão desse mundo globalizado, ok?